Então, nós estamos na aula de saúde bucal coletiva 1, dia 31? Dia 1º? 1º de fevereiro, ok, de 2013. Tema: trabalho comunitário, medicina comunitária e agente comunitário. Então, para começar aqui, nós vamos começar pelo começo, né? Nós vimos nas outras aulas um conjunto de temas referentes à comunidade no geral, né? O ápice nosso foi trabalhar a ideia de desenvolvimento comunitário, né? Isso, o comunitarismo como lógica, inclusive como lógica de julgamento do valor das coisas, né? Uma régua para se medir o curso de políticas, de ações e tudo mais. A gente viu, né, iniciativas que a gente tem, que são possíveis do ponto de vista de trabalho do voluntariado, aquelas coisas todas que foram assuntos da primeira aula, da primeira prova. Tá? Aqui nós estamos começando uma outra parte, que é o seguinte: nós queremos trazer agora mais para o mundo da saúde. Mas o nosso link, todo o mote dessa disciplina, é em torno do tema do agente comunitário. E aonde é que está o agente comunitário de saúde? O agente comunitário de saúde, ele não está necessariamente no terceiro setor, certo? O agente comunitário de saúde, ele está no primeiro setor. Vocês lembram disso? Primeiro, segundo, terceiro setor? O que é o primeiro setor? O Estado. O que é o segundo setor? O mercado. O que é o terceiro setor? As ONGs, as organizações sociais. Lembra disso? Nossa disciplina todinha está o tempo todo arrastando a asa para o terceiro setor aqui, o tempo todo falando de elemento comunitário. Mas por que cargas d'água nós estamos falando disso se o agente comunitário é funcionário público do primeiro setor? É um burocrata. Rigorosamente, do ponto de vista jurídico, ele é um burocrata. Por que a gente fica falando, então, do terceiro setor, quando o locus, do ponto de vista profissional do agente comunitário de saúde, é o primeiro setor? Porque já na certidão de batismo da profissão existe a palavrinha comunitária. Se for para ser mais um burocrata, ele não vai funcionar. Então, o agente comunitário de saúde é um profissional borderline, né? É um profissional em cima do muro, é um profissional que não tem uma divisa nítida. Juridicamente, ele é funcionário público, mas ele é tão especial que ele não é um funcionário público como um juiz, um professor universitário que tem vínculo de trabalho e tudo e só sai dali aposentado. Não é, ele não é exatamente a mesma coisa. Existe emenda constitucional que flexibiliza esse caráter de funcionário público do agente comunitário. Por quê? Porque ele tem esse lado de necessidade de estar morando na comunidade, necessidade de compartilhar os valores culturais locais, de ter uma crença que fundamentalmente o lugar que ele vive pode melhorar, inclusive com o trabalho dele. Essa dimensão comunitária é que faz toda a diferença nessa profissão que burocraticamente está localizada no primeiro setor. Tá claro? Por isso que esses temas todos que a gente discute são do terceiro setor, pela característica completamente singular do que é ser um agente comunitário. Aí você pode virar para mim e perguntar: professor, mas ele pode ser um burocrata de carteirinha? Pode. Geralmente, os agentes comunitários que são indicados por candidato a vereador e estão ali só para fazer campanha política para o cara ser eleito, esse cara geralmente é um morcegão, burocrata de carteirinha e tudo para ele está ruim. Se está com sol, está ruim porque está com sol. Se está com chuva, está ruim porque está com chuva. Se está quieto no centro de saúde, está ruim porque está dentro do centro de saúde. Tá certo? Porque ele não está ali como vocação. Ele não tem o elemento comunitário na veia.
Ele está ali por uma boquinha, um empreguinho. Ele podia estar sendo auxiliar de serviços gerais na cantina da escola para varrer as salas de aula ou limpar a cantina. Então, por acaso, a boquinha que ele achou é de agente comunitário de saúde, é o empreguinho que ele achou. Mas ele não tinha vocação nenhuma para aquilo. Professor, isso pode acontecer? Acontece lamentavelmente muito. Tomara que vocês não venham como futuros profissionais ter a chance de ser exposto a esse tipo de agente comunitário de saúde. Que o cara está lá muito mais para empatar do que para resolver. Muito mais para pôr dificuldade do que para ajudar. Muito mais para reclamar do que para colaborar. Tá certo? Esse tipo de agente comunitário está faltando o quê nele? Todo o entendimento do que é ser comunitário. Tudo que a gente viu até agora nessa disciplina. Beleza? Tudo bem? Sim. Oi. Tem como assim ele não ser da comunidade e eles aceitarem? Ele tem que estar morando na comunidade, né? Isso é uma das exigências. Eu não tenho informação fina dos requisitos. Pode ser que alguma coisa tenha mudado. Eu não tenho essa informação fina do que está em vigente, mas se não me falha a memória, esse item não caiu. Que ele tem que residir por pelo menos 6 meses, uma coisa assim, por um tempo. Você sabe disso, Adriano? Acho que o requisito ainda existe, mas continua. Tem As mutretas, né? As As mutretas. Arranja declaração que mora e não mora, que trabalha e não trabalha, essas coisas. Né? Quantas vezes eu já não dei declaração para empregada que não morava lá em casa, mas que ela dava declaração que morava para ela poder ser atendida no centro de saúde aqui. É lamentável, até eu faço isso. Né? Então tem essas coisas. Quando vira um mero emprego público, aí você tem esse monte de gambiarra. Quando você tem um processo de seleção que zela por estar identificando as pessoas que têm a vocação para o trabalho comunitário, aí isso aí é uma mera formalidade, não tem o menor sentido, tá certo? Isso é o tipo da coisa que não adianta nada. Traz uma declaração, mas a pessoa não tem vínculo nenhum na comunidade, nunca fez trabalho na comunidade. Então, isso é o tipo da declaração desnecessária. Traga um comprovante de residência de no mínimo 6 meses. É o tipo da declaração desnecessária se a regra fosse: traga um comprovante de trabalho comunitário prévio na comunidade. Acabou. Você já tem um vínculo ali, você aposta ali muito antes de ter o emprego. Entendeu? Mas não é assim que é a regra. Isso é no meu mundo, né? País das maravilhas. No Brasil, a coisa funciona de outro jeito. Tá certo? Está mais pelo lado burocrático da coisa. A prova vai mais para o lado de português, vai mais para o lado de... Em vez de ser coisas da natureza do que nós estamos discutindo aqui. Tá certo? Mas isso é um processo que é feito a cada prefeitura faz de um jeito. Para o bem ou para o mal. Cada um tem a liberdade de fazer de um jeito. Legal? Isso depende muito da natureza da administração. A forma com que está sendo feita a administração pública está conquistando esse povo. Então, gente, vamos lá. Esse elemento de comunidade para a gente, até agora, eu acho que em momento nenhum eu sugeri que nós estamos na Suíça. Em momento nenhum acho que eu sugeri que nós precisamos ser muito mais conservadores do que reformistas, progressistas. Acho que essa disciplina aqui o tempo todo apostou na ideia de que é preciso mudar. E mais, é preciso, não é mudar por mudar, é preciso melhorar. Essa, digamos, seria a aposta. Se vocês acham que eu sou romântico, essa seria a aposta. Isso é romantismo do professor, isso é a história da carochinha. Mas não, do ponto de vista filosófico, esse é o mote do pragmatismo. Ok? Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas a gente pode melhorar. Então não é exatamente por opção romântica, é por opção filosófica. Tá claro? E se a gente trabalha, vocês viram com o tema de educação para a saúde, Paulo Freire, se a gente acha que a gente pode melhorar e que são necessárias transformações,
O começo da nossa conversa aqui é um conceito de ação social. Tá? O que vocês acham que é ação, gente? Eu vou dar uma dica. Ação é o contrário de comportamento. Se você souber o que é comportamento, você consegue inferir o que é ação. Ou se você souber o que é ação, você infere o que é comportamento. O que é ação e o que é comportamento? O que vocês acham? Pode chutar, vocês são alunos. Eu é que de vez em quando aqui tento chutar e não cola. Brincadeira. Mas vamos lá. Eu é que não posso. Vamos lá. Qual é a diferença entre ação e comportamento? Alguém algum dia já sei. Eu vou chegar em ação social, vou chegar lá em agente. A ideia de agente tem a ver com que? Radical, do ponto de vista de palavra. Agente vem de que? Etimologia da palavra deve vir de onde? Pode abrir o dicionário aí. Agir. De agir. E agir vem de onde? De ação. Então o que é ação? Nós vimos o elemento comunitário, agora começamos a ver o que é ação. Agora nós vamos ver o outro elemento, o que justifica o agente. O que é agir? Filosófico e socialmente, gente. Alguém tem alguma noção? E o que é se comportar? É aceitar. Comportar é aceitar, vamos lá. Agir, tomar atitude. Agir, tomar atitude. Comportar é aceitar. É por aí mesmo, né? Vamos lá. A ação. Quem é que se comporta? Quem se comporta? Lembra aqui que eu pus no quadro a explicação de flutuação? Flutuação é ação. Quando você faz o inesperado, engendra uma nova ordem. Quando as coisas tomam um curso que não era esperado, é ação. Lembra aqui que eu pus no quadro a flutuação? Que mudava a amplitude da onda? Lembra? Saía do normal. Comportar é agir normalmente. Fazer o que todo mundo sempre fez. Aí eu pergunto para vocês, na história da família de cada um aqui, na história da família de cada um de vocês aqui, vocês têm na história, na memória da história, alguma pessoa que é lembrada na família e você nunca viu, já morreu não sei quantos anos? Tem. Por que será que ela é lembrada? Ela foi igual a todo mundo? Ela foi lembrada porque ela discrepou, não é? Flutua. Certo? Isso é um conceito que uma filósofa política chamada Hannah Arendt, ela trabalha. É isso, né? É resgatando os gregos. Ela é uma profunda estudiosa dos gregos clássicos, né? Ação engendra o novo. Ação, filosoficamente, tem a ver com o quê? Tem a ver com o conceito de natalidade. Natalidade, nós acabamos de ver aqui, né? Nasceu uma criança. O que é novo? Um novo ser. Natal, nascimento, novo. Então, do ponto de vista filosófico, a ação social é um conjunto de atividades. Os gregos chamavam o ser humano, eu nunca falei isso para vocês lá na disciplina de epistemologia, não. Vocês nunca ouviram a palavra vita ativa? Vida ativa? Eu não falei isso para vocês lá na epistemologia, não? Ok. Os gregos clássicos distinguiam homens de animais. Por que eles precisavam dessa distinção? Homens de animais. Por que será? Por quê? Tinha uma justificação muito mais básica, muito mais essencial. Homens são animais. Porque homens são animais? Não, porque, claro que nós somos animais, né? Mas porque era uma sociedade escravagista. A separação senhor-escravo era quem é homem e quem é animal. Tá certo? Isso é
O escravo é o subjugado. Isso é na prática. Mas você precisa dar uma capa para isso. Você não vai pôr na lata, porque eu te subjuguei. Eu preciso dar uma capa filosófica. Separação senhor-escravo. Como é que é? Homem, senhor é homem. E o escravo é animal. E aí, para justificar isso, os gregos precisavam, na filosofia, de desenvolver uma justificativa. Na verdade, essa justificativa foi desenvolvida antes dos grandes filósofos gregos, antes de Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele foi desenvolvido já no pensamento grego arcaico, que é uma sociedade escravagista, né? Para caracterizar o que é o homem, o grego caracteriza o homem através de um conjunto de atividades. Esse conjunto de atividades desempenhadas pelo homem é chamado de vita ativa. Um homem é esse ser que tem vida ativa. Mas quais são, como diriam os gregos, né? Se você quer saber alguma coisa, você tem que fazer distinções. Distingam as atividades que fazem parte da vida ativa. E os gregos fazem distinção dessas atividades e eles encontram, os gregos arcaicos, três atividades: labor, trabalho e ação. Olha a nossa palavrinha aí. Estou indo lá na Grécia pré-socrática. Certo? Depois, com Sócrates, Aristóteles e Platão, eles complementam os grandes filósofos, os grandes filósofos gregos, eles complementam com contemplação. Certo? Então, a máxima grega, na dúvida, faço uma distinção. Eu tenho dúvida. O que é vida ativa? Vou fazer distinção. Atividades de um jeito eu agrupo, de outro eu agrupo, de outro no final eu esclareço o que é vida ativa, distinguindo as atividades. Labor, trabalho, ação e contemplação. O que caracteriza o labor para os gregos? Labor, exatamente. Um conjunto de atividades destinadas à seguinte questão. São atividades pró-natureza das coisas. Não expliquei muito, né? São atividades cíclicas. São atividades lábeis. Vocês sabem o que é isso? Difícil, acho que nem tem no dicionário. Tem células lábeis. Vocês nunca aprenderam isso, não? Quais são as células na histologia que são lábeis? Tinha isso, não? Tinha isso. Eu acho que eu lembro disso lá da histologia. Células que trocam muito rápido. São células pouco duráveis, né? O contrário de lábio, eu já procurei essa palavra no dicionário, não achei. Depois, se alguém tiver acesso à internet e tentar achar o que é lábio, lábeis, seria o contrário de duráveis. Posso estar errando, mas eu tenho quase células lábeis. Eu lembro do meu professor de histologia falando isso há uns 30 anos atrás. Ok? Mas vamos lá. Vamos lá. Você é homem, do ponto de vista, não é do gênero. Está contido em você as características da humanidade, do ser humano. Então um conjunto de atividades que você desempenha são laborais, tem a ver com labor, do ponto de vista grego. Você tem um conjunto de atividades pró a sua natureza, ou a natureza das coisas. Você cuida do seu corpo? Você cuida da sua casa? Você cuida do jardim? Você cuida do cachorrinho? Você cuida de um irmãozinho? De um priminho? Tá certo?
E esses cuidados que você tem com você, com o seu cabelo, com o seu crescimento, com seu peso, ir na academia, isso é cíclico. Você não tem que estar fazendo o tempo todo. Você não tem que tomar banho no mínimo uma vez por dia. Você não tem que escovar o dente no mínimo 2 vezes por dia. Você não tem que arrumar a cama todo santo dia. Não tem que lavar o danado do prato assim que acaba de comer. Dura quanto? Até o próximo jantar. Até a próxima refeição. Não durou nada. Escovar o dente, durou quanto? Até a próxima refeição. Não durou nada. Tá claro? Você está ajudando a sua natureza ou você está indo contra a sua natureza? Quando você malha, quando você estuda, você está coibindo ou fazendo aflorar os seus potenciais? Quando você dorme, quando você se higieniza, tá certo? Tudo que é inerente ao labor são atividades de curtíssima duração, lábeis, são atividades cíclicas, não dá para parar, e são pró-natureza das coisas. Entendido que uma parte das atividades que vocês fazem na vida é associada à ideia de labor, beleza? Vamos pegar outra parte? Ainda vou chegar na ação, que é onde eu quero chegar. Transitório, estável, fraco. Apareceu? Aí, beleza. Transitório, onde é que você achou isso? É dicionário? Dicionário. Ah, que beleza. No WISE eu não achei, não. Efêmero, breve, fugaz, instantâneo. Beleza? Células lábeis. Célula da mucosa bucal. Vai embora. Comeu, tomou uma coisa quente, ela vai junto. Descarta. Beleza? Célula da pele, lá vai. Trabalho. Conjunto de atividades, como distinguir as atividades do labor com as atividades do trabalho. O que são as atividades do trabalho? Ao contrário é tudo o contrário disso aqui. Ela é contra a natureza. Ela é permanente e durável. Ela é essencialmente, ela produz tudo que é artificial. Se o elemento central aqui do labor era o que é natural a gente ter fome, é natural a gente ter sono, é natural a gente se sujar, é natural a gente... Então é natural que a gente tome banho, é natural que a gente cuide das galinhas, é natural que a gente plante. Tá certo? Quando a gente entra aqui no trabalho, nós vamos falar da artificialidade humana. Nós vamos falar do que os filósofos chamam de mundaneidade. Me diz um negócio, vocês já entraram num shopping e de repente foi pegar um cinema, conversou não sei o quê, viu umas lojas, na hora que você sai, fala, nossa, já escureceu. Totalmente artificial. Você perde a conexão com o mundo lá fora. Não é isso? Nós estamos sentados aqui em coisas totalmente artificiais. A iluminação aqui dentro, o principal dela é artificial. O produto das cadeiras que vocês estão sentados são artificiais. Em algum lugar, em alguma caverna da natureza, existe um chão polidinho, brilhantinho, niveladinho, quadradinho, igual esse piso de granito que vocês estão? Em alguma parede de caverna, existe alguma parede lisinha, amassadinha, igual aquela parede que está ali? Tá certo? Caixotinho assim, você não vê em lugar nenhum. Você já viu um cubo na natureza? É difícil, né? Geralmente é a imagem microscópica, né? Pegar um cristal, uma forma tetraédrica, o que for, né? Um sal de alguma coisa. Mas macroscopicamente, negócio complicado, né? Essas formas assim, é difícil, né? Já foram em alguma gruta aqui? Alguma grande gruta? Gruta de Maquiné, Bom Jesus da Lapa, algum lugar assim. Alguém viajando para a Bahia já parou ali?
Essas grutas são bonitinhas, quadradinhas, a casinha dos Flintstones? Claro que não. Certo? A natureza contrasta com a artificialidade humana. Legal? Legal? Nós somos produto de um monte de atividades que criam a artificialidade humana. E quando a gente age nesse sentido, a gente trabalha. Ou seja, quem faz uma cadeira, não faz uma cadeira para durar até a próxima refeição. Tá certo? Quem faz uma cadeira, né, não faz alguma coisa que seria um substituto de uma pedra qualquer, que podia sentar. Ou um tronco. Tem toda uma diferença, E outra coisa, essa cadeira aqui é de metal e plástico, aí o negócio já complicou um pouquinho. Mas vamos voltar para a cadeira de madeira, só para simplificar o exemplo. Para fazer uma cadeira de madeira, qual foi a atitude do marceneiro, se ele precisou ir do zero para fazer a cadeira? A primeira coisa que ele pegou para fazer a cadeira foi no machado. Ele está sendo a favor ou contra a natureza da árvore? Ele vai derrubar a árvore. Depois, ele não vai pegar aquela árvore e colocar na sala de jantar para você sentar em cima. Você vai fazer o quê? Vai serrar, meter a serra rotativa, vai laminar em tábuas. Depois é martelo, é formão, é prega, não sei o quê. O que nós estamos fazendo? Nós estamos indo contra a natureza da árvore. A árvore está nesta mesa, mas eu não vejo a natureza da árvore nessa mesa. Eu fui contra ela, eu briguei com ela. Tá certo? Uma lamparina de óleo de baleia, que é um artefato humano, produto do trabalho, acesa na escuridão da noite, uma simples lamparina de óleo de baleia vai contra a natureza da noite. É da natureza da noite ser escuro. A artificialidade humana é que clareia a noite. Tá certo? Você já viu algum passarinho pegar uma tochazinha? Algum macaco pegar uma tocha? E contra a natureza das coisas? Ah, professor, o castor lá constrói represa. Muito. Ah, a abelha, mas nem se compara. Tá certo? O trabalho humano, a capacidade de criar um mundo. O castor represa até a próxima tromba d'água, que leva tudo, a represa dele. Certo? Agora, a gente... Eu ia fazer uma brincadeira de mau gosto até a próxima chuva lá na Serra do Mar, em Petrópolis, mas assim, a gente não trabalha, né, se você não for prefeito em Teresópolis ou Petrópolis, a gente não, brincadeira, gente, a gente não trabalha até a próxima tromba d'água, tá certo? A gente quer uma coisa durável, que vai contra a natureza da chuva. Pode chover à vontade, a minha casa não desce barranco. Estou construindo na beira de um barranco, estou mesmo. É ruim que minha casa vai descer. Tem que descer o mundo inteiro, tá certo? Para que a casa caia. Tá claro? Noé tem que chegar aqui, bater lá na porta e falar, ó, vamos sair porque... Tá? Para a casa poder cair. Legal? Entendido o que é o trabalho? O trabalho produz artefatos que são artificiais. E que ela registra a capacidade do homem criar um mundo artificial, o seu próprio mundo, a mundanidade humana. Tá claro? A artificialidade humana. Legal? Nós aqui estamos o tempo todo envolvidos de natural e artificial. Mas quase tudo dentro dessa sala aqui é produto do trabalho humano. Em que pese existiu o labor do faxineiro limpar aqui. Certo? Apagar o quadro, limpar, passar um pano na carteira, lavar os banheiros, isso é labor. Eu tenho que fazer isso todo dia. Mas quem fez essa cadeira ao nível da engenhosidade humana, né? Quer dizer, os processos estão muito mais avançados do que simplesmente meter um martelo numa árvore.
Legal? Tudo bem? Vocês são capazes de trabalhar? Olha a diferença. Vocês são capazes de laborar, eu tenho certeza. Vocês são capazes de trabalhar? Dentista está sendo formado para isso. Vocês não vão fazer uma obturação até a próxima mordida. Tá certo? Qual é o maior representante do trabalho humano? O mais durável de todos? É a arte. Quando a gente fala que odontologia tem arte, nós estamos falando de quê? Que o trabalho de vocês tem a chance de durar 20, 30 anos. E daí 20, 30 anos você olhar e falar, poxa, isso é artístico. Entendeu? Ele não só é um artefato, como é um artefato que preserva o seu valor. Ah, e onde é que está? Em que lugar que fica retido? No labor, o que é mais importante? Quem labora ou o produto do labor? Arrumar a cama ou ter a empregada dentro de casa? O que é mais complicado? Ficar sem arrumar a cama uma manhã ou ficar sem a empregada? No labor, você precisa muito da presença da pessoa. Da empregada ali para estar arrumando a cama, para estar limpando o banheiro, tá certo? Ficar sem empregada é um transtorno, não é isso? Certo? E no trabalho? Depois que o sapateiro fez o sapato, o dentista fez o implante, o produto vai embora. E quem é que vive? Quando você vai no Louvre, um dia ainda vou lá, olha para uma obra de arte daquelas, você está vendo o artista já está enterrado há séculos. Certo? O artista se foi. O que ficou? O artefato. Certo? Você vai passar meia hora com o paciente. Você vai passar 2 horas com o paciente. Essas 2 horas vão acabar, você vai terminar a sua disciplina, você vai fazer o seu trabalho no serviço, ou o que for, no seu consultório, onde for. Mas esse paciente vai carregar essa obturação por anos. Tá claro? Onde é que está o núcleo da coisa? Certo? Não é à toa que você pode fazer o que com os artefatos? Você pode comercializar artefatos. Mas você não pode comercializar arrumar cama. Você pode comercializar o serviço, a força de trabalho da empregada. O que ela tem para vender? Você só comercializa com a empregada o quê? Você não compra dela pulseirinha, tererê, certo? Você compra dela a força de trabalho dela. No labor, quem está laborando está entregando a força de trabalho. Quem está trabalhando está entregando artefatos. Tá certo? Vamos lá. Sociedade escravagista. O escravo faz o quê? Labora ou trabalha? A antiga sociedade grega. Chuta, pode chutar. Labora. Até porque se eu preciso de um arreio, se eu preciso de uma espada, se eu for manter como é que chama? O cara que trabalha com ferro, faz espada. Ferreiro? Não é ferreiro, é ferreiro? Armeiro? Eu acho que é armeiro. Se eu for manter o cara lá dos filmes medievais, que está sempre na forja lá, não é isso? Tá? Se eu for manter esse cara como escravo, para eu me servir de 3 espadas por ano, essa espada vai sair cara pra caramba, né? Manter um escravo para fazer 3 espadas por ano? Além do que ele vai fazer uma porcaria numa espada porque ele quer também, ser porco, né? Também isso. Se bem que naquela época o conceito de escravidão era outro. Não é bem isso, não. Né? Não queria ver. Lembra fato bíblico? Aquele, acho que era José, que chegou a ser ministro no Egito, não é isso? Ele era o quê? Escravo. Ter conhecimento, ser gente boa,
Isso não distinguia o ser humano do escravo. Ser capaz de administrar o Egito inteiro não distinguia o escravo. Então, o escravo laborava, certo? E o trabalho funda o mercado. Nós, dentistas, quando vamos para o mercado, nós vamos produzir produtos duráveis. Na antiguidade, existia uma pessoa neste lugar, que era o trabalhador livre. E em que lugar que ele trabalhava? Onde é que ele expunha os seus produtos? Ele expunha no mercado. Ele trabalhava na casa dele, mas chegava, levava o sapato, levava as coisas para vender na praça. Tá certo? O escravo é privado. O trabalhador é público. Ele está no mercado. Ele se expõe no mercado. Até porque, para ele poder vender as coisas, ele tem que estar em público. E para os senhores, é interessante ter o trabalhador livre. Porque é antieconômico para a economia do senhor manter esses caras aí como escravos. Então deixa eles livres, se realizando no mercado. Tá claro isso? E a ação, gente? Chegamos no ponto. E a ação? O que é a ação? Eu já falei que a ação encerra o novo, né? É o que produz o novo. Ela carrega o signo da natalidade. Certo? Ela carrega o signo de iniciar histórias. Certo? Por que o grego tinha necessidade de agir e de iniciar coisas novas? Por que eles criaram as artes? Por que eles criaram teatro? Por que eles criaram a política? Competição. Exatamente. Acho que eu já falei isso para vocês. Falei, pô. Estou repetindo isso. Estou falando. Então tá. Questão da imortalidade. O grego sabia que eterno eram os deuses, imortais são os homens. Mas imortais são os homens que se imortalizam. Porque os homens que simplesmente morrem, eles jamais são lembrados. E o único jeito de você ser lembrado é se você criar coisas novas, agir. Se você mudar o curso das coisas para ser lembrado. Como o grande cara que escreveu peça de teatro, o grande filósofo, o grande guerreiro, o Aquiles da vida, o grande rei, o grande legislador, o Solon da vida, o Drácula. Tá certo? Esses caras vão sendo lembrados, eles se imortalizam. Ele não se imortaliza no artefato. Não é na obra de arte, que está na parede. Ele se imortaliza pela pessoa dele. Olha a diferença. O artefato é durável. Mas você esquece da pessoa. Você não precisa saber quem foi Leonardo da Vinci para olhar o quadro da Mona Lisa. O quadro está lá. Você não quer nem saber do Leonardo, da história do Leonardo da Vinci. Você quer ver o quadro. Entendeu? A não ser que você acredite que ele foi abduzido. Tem uns programinhas no History Channel que fala disso. Então vamos lá. Quem foi abduzido? Quando ele voltou com tecnologia alienígena. O barato. Ai, ai. Mas então, voltando aqui. Olha aqui. Uma pessoa que fez o novo... eu adoro ver esses programas. Uma pessoa que fez o novo, ela está sendo lembrada, não é o artefato que ela fez, é ela que está sendo lembrada. O feito dela, é a história dela. É a pessoa e não o artefato. Entendido? Ação é para quem? Para os senhores. Só faz ação quem? Quem é livre. Só quem é livre age. Um escravo pode agir? Não, ele tem que perguntar para o senhor. Ele não pode inventar moda. Se o senhor não quiser, ele não pode inventar moda. Ele vai ter que se comportar. O escravo comporta. O senhor é livre. Por isso que você já deve ter escutado aí, né? Um dia, se vocês tiverem
interesse de enfrentar aí uma cultura judaico-cristã e ler a genealogia da moral do Nietzsche, interessante, vocês vão ver o que ele chama da besta loira ariana. O Hitler vai usar disso, né? Claro, mas antes do Hitler, claro, não tem nada a ver. O Nietzsche vai falar o quê? A ação para além do bem ou do mal. O Senhor é Senhor, Ele não segue moralidades. Ele faz o que Ele acha que é certo, Ele não se comporta. Para o bem ou para o mal, Ele é livre. Está entendido? Para além do bem e do mal, Ele é o Senhor. O Nietzsche vai discutir que a nossa cultura judaico-cristã é uma cultura de escravos do Egito. A gente se comporta, a gente aprende a ser escravo, culturalmente, moralmente, e não agir na história. A gente não é senhor, a gente é escravo. Certo? Por sinal, as pessoas que discrepam geralmente, entre os gregos ela seria notada, né? Entre nós ela é notada de outro jeito. Certo? Ih, esse cara tá fora. É out. Tá certo? Ao contrário. Então o que está acontecendo aqui? Os senhores são livres e escravos não. O que distingue o lugar do escravo no labor é que o escravo se deixa render. O escravo se deixa escravizar. Vocês já viram os 300, não viram? E por que 300 briga e não sobra um vivo? Por que eles não se rendem quando eles podiam, inclusive para serem comprados? Ter uma vida... Porque eles jamais entrariam para a história, jamais seriam imortalizados, se eles abrissem mão da liberdade deles e servissem a um senhor, fosse ele o mais rico que fosse. O senhor não serve a senhor nenhum. Tá claro? Se for o caso de enfrentar o outro senhor, ele pode até morrer, mas ele não baixa a cabeça e não serve ao comando de outro senhor. Só escravo é comandado. Pô, mas que loucura um mundo assim? Não, não é loucura não. Senhores podem concordar, mas não servir. Entendeu? O senhor pode seguir um líder, mas não ser comandada por... Lembra lá do rei grego, nos 300. Ele não é um comandante que ordena, ele é amigo. Ele é líder. Ele é reconhecido pelas suas virtudes. Tá certo? Tá claro? Lembra? Como é que era o nome dele mesmo? Não, Xerxes era o Leônidas. O Rodrigo Santoro que era os Xerxes, né? Pois é, então o Leônidas lidera, o Xerxes comanda. É completamente diferente. A moral de escravo persa e a moral do senhor grego. Completamente diferente. O senhor grego ia lutar até morrer. Por quê? Porque ele não abriria a mão da sua liberdade nunca, jamais se deixaria virar escravo, jamais se deixaria ser comandado por quem quer que fosse, em que pese ele poder ser liderado por seu general, mas ele jamais seria comandado, e ele quer com isso o quê? A grande meta dele, se imortalizar. Tá certo? Tudo bem? Então, a ação, o elemento básico da ação é o quê? É a pessoa se colocando em público. O trabalhador não coloca os produtos dele em público? Como é que o senhor se coloca em público? Com produto? Ele não ia se rebaixar isso. Não é com carro zero, casa nova, calça de grife ou tênis. Isso é baixo demais para o senhor. Isso tudo é externo ao senhor.
pela moral do Senhor, o que ele tem para apresentar? Os instrumentos que estão dentro dele. Aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha que é valor e tudo. E como é que ele expressa isso para os outros? Só tem um jeito. Pela fala, pelo discurso. Só tem um jeito de convencer os outros. Você não pode comandar. O único jeito de convencer os outros e liderar os outros é falando. É o discurso. Tá certo? E quais são os recursos da ação? São os recursos intrínsecos ao homem. Está dentro de cada um. Quais são os recursos do trabalho? São recursos extrínsecos aos homens. É do meio externo. Você precisa do metal, você precisa do couro, você precisa do amálgama, você precisa da resina. Entendido? Tudo bem? Depois os filósofos colocaram a contemplação filosófica na brincadeira aí. Tá? Então, vida ativa que distingue essencialmente... O Senhor faz tudo isso, viu, gente? O Senhor faz xixi, o Senhor vai no banheiro, o Senhor eventualmente entalha alguma coisa, o Senhor eventualmente trabalha, mas o lugar social do Senhor é fazendo o quê? Ação. É na polis, é político. Tá claro? Então, ação, filosoficamente, tem a ver com criar o novo. Criar o novo é o quê? Flutuar, engendrar uma nova ordem. O que é isso? É sair do comportamento ou recriar comportamentos. O que é desenvolvimento comunitário? O que é ação comunitária? Entendeu? É liderar no sentido grego arcaico do termo. Qual é o papel de um profissional de saúde promovendo ação social? É de comandar coisas ou liderar pessoas. Entendeu? O Weber vai categorizar isso da seguinte forma: a ação social, ela pode ser uma ação racional com relação a fins, na qual a ação é estritamente racional. É um tabuleiro de xadrez, eu estou pensando em ganhar, derrubar o rei. Tudo que eu faço está orientado racional e estritamente para os fins. Tá certo? Torna-se um fim. A ação é orientada e este é então racionalmente buscado. Toma-se um fim, há a escolha dos melhores meios para se realizar um fim. Isso é 100% maquiavélico. Os fins justificam os meios. O melhor partida de xadrez para derrubar o rei. Quem é maquiavélico entrega a rainha. Certo? Vende a mãe. Legal? Os fins justificam os meios. O argumento de defesa do Zé Disseu era maquiavélico. Era para uma boa causa. Certo? Gerar governabilidade. O Weber fala também que tem ação social racional com relação a valores. Olha aí. Na qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor. Troca essa palavrinha por princípio. É o princípio que você tem, que orienta a sua ação. Lembra do papo kantiano? Lembra o utilitarista? O utilitarista faz a ação racional orientada a fins. O kantiano faz a ação racional orientada a valores. Por princípio. Não, imagina, mãe é mãe. Paca é paca. Vocês não conhecem essa musiquinha não, né? É do caceta, vocês não conhecem isso. Isso é velho para vocês. Musiquinha. Não importa qual é a mãe. Mãe é mãe. Ah, mas ela cheirou crack, ela usou crack. Mãe é mãe. Não importa. É mãe. Princípio. Tá certo? Não importa. Mãe. Acabou. Lembra? É coisa sagrada, não é isso? Quem tem princípio sacraliza isso. No sentido assim, isso é um valor supremo.
Tá claro? Não negociável. Certo? Quem é democrata, por princípio, não negocia a democracia. Não faz negócio. Quem é... Tá certo? Valores. Mas, então, seja esse valor ético, seja esse valor religioso, seja esse valor político ou seja esse valor estético. Diga de passagem, tem um trabalho da Hannah Arendt falando que a política com P maiúsculo é profundamente estética. É bonito ver uma política bem feita. Ela usa Kant para justificar isso. Mas vamos lá. Terceiro tipo de ação, ação social afetiva. Você começa coisas novas movida a afeto. Você começa coisa nova movida a finalidades. Você começa coisa nova movida a valores. Tipo, muda a política porque democracia é valor. Mudo a forma de política porque meio ambiente é valor. Sei lá. Você cria um valor e vai em frente, muda, cria coisas novas porque trabalha por valor, certo? Ou você muda a política porque você quer o país crescendo, o PIB bombando. Aí é para resultados, tá certo? Não é por valor. Ou ação social afetiva, em que a conduta é movida por sentimentos, tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo. Quanta gente não inicia coisas novas movidas por isso? Mas ele só colocou coisa ruim no apetite. É. Não dá para fazer aí com amor, Tem. com carinho. Mas é porque você já começa a identificar isso com valores, né? Valor também. E são paixões no sentido passional, destrutivo. Não penso em... Porque o amor constrói, né? É diferente, né? Aí é o cara que está lá por ódio, vingança. Essas coisas feias, né? Tá? Então, olha lá. Porque tudo isso que a gente chama de afetivamente superior, a gente dá um jeito de colocar isso como racional, né? Sabe assim? Dá um jeito de falar que isso é um grande valor, é uma grande virtude. Né? A gente dá um jeito de moralmente falar que está no andar de cima. E o resto, né? Então aí, ó. Basta a gente pensar na vida da gente mesmo, né? Quando foi que a gente não deu umas guinadas na vida movido por coisas como essa, né? Fazendo bobagem. Direto. A gente é bicho, quem foi que falou, né? Não é isso? Faz bobagem mesmo. E ação social tradicional. Não, vamos voltar aqui. Questões afetivas envolvendo... Claro que tem um monte de interesse por trás, questões racionais. Mas quando você pega o francês com o inglês, por exemplo, além de ter interesses coloniais, além de ter questões racionais em jogo, fins, né? Quem que fica com que pedaço do bolo, você tem questões absolutamente afetivas, né? Mas orgulho dá para citar um monte, né? De coisa feita por orgulho. Na política brasileira mesmo. Direto. O cara faz para se promover, para se... Exatamente. Vê o Collor da vida, né? O Collor é um ícone dessas afetações, né? Ok. Ação social tradicional, que tem como fonte motivadora os costumes, os hábitos arraigados. Você começa uma coisa nova a partir de uma motivação tradicional. Você inova. Olha que interessante. Você inova por estar simplesmente seguindo os costumes. Você está se comportando e a coisa vai no crescente e gera uma inovação mesmo se comportando. Certo? Não entendeu? Siga a tradição, uma tradição religiosa que começa para 500 pessoas e de repente 500 mil já está fazendo isso e depois metade da humanidade está fazendo isso. Mudou alguma coisa no mundo? Muita coisa no mundo mudou. Tá certo? Por seguir dogmaticamente aqueles valores tradicionais. Para aquele grupo. Tudo bem? Ó, então vamos lá. Bom, se nós estamos falando de agente comunitário de saúde, o conceito de ação ficou claro, gente?
Ficou claro que o agente comunitário de saúde, ao agir, ele pode estar sendo motivado racionalmente, a fins, a valores, por razões afetivas, as paixões, e por razões tradicionais? Se você tem que orientar a ação do agente, lembre que todos esses elementos são importantes. Não basta falar só que o mundo é um tabuleiro de xadrez. Não basta só ficar falando que tem valores e princípios. O SUS é isso, o SUS é aquilo, a humanidade é assim, assado. Tem questões afetivas envolvidas. Colocar um jalequinho branco, andar pela rua, do lado do médico, pode ter um resultado espetacular. Falar que está junto do pessoal da UNB pode ter um resultado espetacular do ponto do orgulho, do reconhecimento. Olha aí, ó, você que achava que eu não dava para nada, aqui, ó, eu vivo hoje só do lado do doutor. Sou importante pra caramba pro doutor. Você que nunca me viu na rua, eu que era transparente, você, olhava por mim e atravessava o olhar. Invisibilidade total. Quer ser invisível? Fica pobre no Brasil. Veste uma roupa de faxineiro laranjada. Você fica invisível na hora. Ninguém olha para tua cara. Entendeu? Ninguém vê que você está ali. O cara está ali limpando a sala e ninguém vê que ele está ali. Certo? Esse cara, no dia que ele troca o macacão laranjado de faxineiro por um jaleco branco, tem muita coisa afetiva envolvida. Tá certo? Deixa de ser intransparente e passa a ser percebido. Hein? Intervalo. Só terminar aqui. E a ação social tradicional tem como fonte... Então, você tem que amalgamar essas coisas. Se não dá para chegar desqualificando questões irracionais, afetivas, não dá para chegar desqualificando a tradição, não dá para chegar desqualificando princípios, ou não dá para chegar desqualificando as metas que a pessoa tem na vida. As pessoas, o agente, a equipe, a comunidade, os moradores, é ter a sensibilidade que a inovação humana usa, no mínimo, esses 4 canais aí apontados pelo Weber. Tá certo? Se você quer ter efetividade na sua ação de inovação, tente estar atento para que são motivações diferentes. Legal? Bom, então vamos dar uma paradinha aqui, porque nós vamos falar de trabalho social, né? Assim que a gente voltar, são 6h25, 4h25. Vamos parar até 15:45, legal? Para a gente ter mais aí uns 45 minutos, 1 hora de... 15:45 aqui a gente faz chamada de novo. Beleza? Aqui. Gente, ok? Vamos lá, vamos continuar? Vamos lá? Vamos lá? Bom, pelo que a gente viu, né? Hoje a nossa sociedade não está mais dividida entre escravos, senhores e trabalhadores, né? Essa distinção, e contempladores, né, filósofos, essa distinção não é mais uma distinção que caracteriza pessoas do ponto de vista de inserção social ou aquilo que tipifica ela, né, vivendo na sociedade. Então, por conta disso, né, hoje, cabe perguntar aonde está a ação, né? Se no mundo antigo a ação era exclusivamente orientada para o primeiro setor, para o Estado, realizada pelos senhores em praça pública, em assembleia, em democracia direta, hoje a gente não pode falar que é prerrogativa exclusiva do Estado a ação, né? A mesma coisa, né? Se naquela época o mercado era algo secundário numa sociedade de senhores, que era algo de trabalhadores livres, que era
eram funcionais à economia escravagista como um terceiro setor, uma coisa deixada de lado ali para existir, para ajustes. Hoje a gente sabe que o mercado é o elemento empírico central. E a pergunta é se é possível agir no mercado, né? Se o mercado protagoniza, inicia novas histórias. Bastou a gente ver a morte aí do Steve Jobs, né? Para a gente tomar um pouco de ciência de como é que iniciativas de mercado mudam a face da humanidade, né? A forma que a gente se comunica, a forma que a gente milita, a forma com que a gente se relaciona, quer dizer, mediadas por tecnologias. Os artefatos hoje, a mundanidade hoje, tem um nível tal de importância na vida da gente que o advento de computadores pessoais, o advento de iPhones da vida, de tablets da vida, internet, quer dizer, isso tem um impacto, né? Tanto que a gente brinca, né? Se até algumas décadas atrás a história humana era dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, hoje é antes do Google e depois do Google, definitivamente. Se você quer saber alguma coisa, você não procura mais na Bíblia, você procura no Google. O que fazer, né? Com a informação e tudo. Então, assim, a gente é AGDG, definitivamente, né? Quanto que a tecnologia, esses artefatos, você não sabe nem quem está por trás, né? Quem era o Steve Jobs antes dele ter morrido e virado notícia? Todo mundo conhecia? Já tinha ouvido falar? Eventualmente, vocês ouviram falar de Bill Gates, né? Então, assim, as pessoas não estão ali, os artefatos estão ali. Então, o mercado é capaz de iniciar coisas novas, novos produtos são suficientemente fortes para engendrar coisas novas? Aparentemente, sim. Você tem espaço de ação no mercado, né? E, de novo, né, o espaço hoje que cabe a ação no espaço comunitário, né, para mim, é incontestável a adequação do espaço comunitário à ação. Até porque, se a gente for pensar o que era uma polis grega, ela tinha dimensões muito mais comunitárias, era uma democracia de pequenos coletivos. Se a gente for parar para pensar o que é o Estado hoje, uma cidade-estado grega antiga tinha um porte muito distinto, muito menor do que é um Estado brasileiro hoje. Então, se a gente for parar para pensar se existe um espaço para ação no sentido da participação direta, da democracia direta, de engendrar coisas novas que façam sentido para a história local, certo? Então, assim, será que o Paranoá, que é o nosso exemplo aqui, importa para a história do Brasil? Em que sentido? Pode ser num episódio ou outro, para ser lembrado de uma pequena coisa ou outra. Mas ela, em que pese a importância do Paranoá para a história geral do Brasil, ou para a história da humanidade, ser uma importância quase que nula ou pequena, mas ele tem uma história local. E o que acontece no Paranoá, o que é feito no Paranoá, para aquelas pessoas, para aquele alcance, né? Talvez hoje a dimensão comunitária seja a dimensão mais efetivamente participativa, de ação, onde as pessoas podem aparecer para os outros e liderar os outros. Hoje o Estado é uma máquina, né? Hoje o Estado é uma máquina. Os partidos políticos é um tremendo de um empreendimento, é uma empresa que administra vantagens, cargos, favorecimentos, certo? Então, o troca-troca, o toma lá da cá, as pessoas que se congregam pensando em vantagens, né, é completamente diferente daquele homem livre político, né? O cara que está no partido hoje, você não sabe se ele é um homem livre político ou ele está correndo atrás de vantagens, certo? Se ele está movido por convicções ou se ele está movido por interesses, tá certo?
vantagens ou fins menores. Então, um partido nacional, né, seja os partidos mais expressivos e tudo, são grandes máquinas. E o espaço de revelação pública, de pertencimento, de praticar a ação, o discurso que está mais acessível à maioria das pessoas, certo? E quantas Dilma, quantos Lula, quantos FHC a gente vai ter no país, ou ACMs? Agora, o que está mais acessível a gente? O caráter ancestral daquela polis, onde a gente pode participar numa comunidade mais local, ou figurar no cenário nacional. Quer dizer, a chance que a gente tem de agir hoje em dia, né, com esse aparelho tão grande de Estado, você, na democracia formal, você é um voto entre milhões. A não ser que você queira entrar na máquina do partido, você nunca vai existir politicamente, formalmente. Qual é o lugar que a gente tem para trabalhar e aparecer politicamente para um cidadão mais próximo do cidadão comum, mais inclusivo do que as máquinas partidárias, né? É o espaço do movimento social, é o espaço das organizações do tipo comunitárias. Sejam comunidades locais, sejam comunidades de profissionais, não importa qual é o caráter, ou associações profissionais. Tem uma distinção entre associação e comunidade que eu não queria fazer aqui. Tá? Então, esse caráter, a chance que a gente tem de agir, fazer algum sentido, né? Você tem talvez mais chance de entrar para a história da sua cidade, da sua localidade como dentista, do que para entrar para a história do Brasil. Não que você esteja impedido de entrar para a história do Brasil, mas é mais inclusivo, mais amplo, mais possível que você possa ter uma vida ativa. O que significa para um grego, se olhasse para a gente, ele ia perguntar, ok, tudo bem, você é homem, né? É ser humano, ok, você não vive como escravo, você não é um animal, tá? Então você, quando você elabora, você faz o quê? Quando você trabalha, você faz o quê? E quais ações que você faz? Quer dizer, do ponto de vista grego, a gente seria chamado a responder por quais ações que a gente faz do ponto de vista da esfera pública política. É isso? Então, você existe politicamente? Quantos aqui existem politicamente? Quantos aqui participam do movimento estudantil? Deve ser uns 2, 3 aqui dentro da sala? Quantos? Hein? Ninguém? Cruz. Vocês não têm vida política. Fora da universidade, alguém tem alguma vida política aqui? Age em sentido grego do termo? Para um grego, se ele tivesse aqui sendo ressuscitado de 2.500 anos, todo mundo aqui tinha vida de escravo. Ninguém aqui é homem. Ninguém aqui é livre. Tá certo? Ninguém é dono da própria história. Ninguém corre atrás, luta e constrói aquilo. Todo mundo está preocupado com a sobrevivência, animal também. Ninguém está preocupado em fazer coisas para além da sobrevivência. Quero me formar, quero ter meu consultório, isso é sonho de sobrevivência. Isso não é agir. Isso é se comportar. Entendeu? Correndo atrás do labor, correndo atrás do trabalho. Então, se a gente tem um espaço como profissional na nossa vida ativa, ou seja, na nossa vida de labor, na nossa vida de trabalho, ou na vida de contemplação, se a gente tem um espaço para ação, provavelmente o espaço mais ao nosso alcance é o espaço comunitário. Lá no centro de saúde, quando você for dentista do PSF. Tá claro isso? Talvez ali você possa vir a ser importante para a história daquela localidade, daquela unidade de saúde, daquelas pessoas. Dentista no interior, ou médico no interior, tem a chance assim de, quando morre a mãe do médico, o velório lota, em consideração ao médico. O médico é importante para a vida das pessoas. O dentista é importante, mudou a vida das pessoas, cuidou das pessoas. Porque ele tem reconhecimento o quê? Local.
ele é importante para a história das pessoas que o cercam. Ninguém sabe quem que é aquele fulano fora daquela localidade, mas ele é extremamente importante para a história daquela... Uma parteira é extremamente valorizada porque ela fez o parto de todo mundo. Ela é extremamente querida, tá certo? Então, assim, a gente tem que pensar global, não é isso? E agir localmente. Aonde a gente tem a chance, né, de deixar as marcas é na comunidade que nos cerca. Certo? A chance que a gente tem de deixar a marca na história do Brasil é muito pequena. No meu caso, na história do departamento de odontologia, tem alguma chancezinha. Pequena, mas tem. Pelo menos aqui, ser lembrado nessa pequena historiazinha, grandes coisas, né? Antes isso que nada. Tá certo? Tá claro, a gente tem a nossa chance de tentar agir. Agir é buscar o novo, buscar politicamente liderar processo. Tá claro? Fazer com que as pessoas deixem de se comportar de uma forma e passem a se comportar de outra forma. Isso é agir. Legal? Papel do agente comunitário de saúde, em sentido categórico, clássico, ancestral, é aquela pessoa que é capaz de mudar comportamentos, fazer flutuar o comportamento das pessoas. Nós estamos falando de agente comunitário de saúde e bucal, né? Trabalhando questão de saúde bucal. Será que é possível uma equipe de saúde bucal com 4 ou 8 agentes, se for na relação para 1 para 2, aqui sou da família, será que é possível ela engendrar uma história nova, epidemiológica nessa população? Será que é possível você falar assim, existia a situação bucal antes e depois da chegada dessa equipe? Será que é possível engendrar o novo, fazer uma transição epidemiológica, fazer mudanças de consciência sanitária, de hábitos, de costumes? Será que a gente tem alguma chance de agir localmente? Eu creio que sim. Existe um espaço enorme para a gente estar trabalhando, uma oportunidade enorme para entrar para a história daquela localidade. Quando a gente escuta a Dona Lourdes falar, uma das coisas que ela costuma falar quando está na minha presença, na presença do professor Cordon, é falar assim, eu aprendi com a ONB, com o pessoal da odontologia da ONB, com o professor Cordon, né? Na época eu fui junto, eu era professor recém-chegado, colaborador, eu aprendi que a boca faz parte do corpo, que a gente tem que cuidar da boca igual cuida do corpo, não sei o quê. A Dona Lourdes faz questão de falar isso. Quer dizer, da mesma forma que ela tem alguma coisa para lembrar da gente, no que diz respeito à saúde bucal, provavelmente muitas das pessoas que a gente visitou têm alguma coisa para lembrar da gente. Tá certo? Quando a gente começa a ser lembrado, é porque a gente introduziu uma coisa nova na história. Tudo que vocês aprenderam de história para fazer vestibular são uma coleção de fatos passados de gente que fez coisa nova que merece ser lembrada, não é isso? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, não é isso? Então, um agente comunitário radicalmente falando, né, filosoficamente, ele teria que estar fazendo aqui um trabalho. Eu estou apanhando desse trem, né? Vocês estão vendo? Isso não é meu, não. A gente teria que estar fazendo um trabalho capaz de mudar a história local do ponto de vista sanitário. Certo? Esse agente comunitário também, da mesma forma que ele é agente, ele também é um trabalhador. Certo? Social. Porque ele é capaz de deixar artefatos duráveis. Tecnologias, né? Mas o profissional de nível superior, que é mais habilitado para trabalhar socialmente, ou seja, que mais é habilitado a produzir artefatos úteis à organização social, esse é chamado de assistente social ou trabalhador social. Então, lembra, a ação hoje não é mais só do senhor.
A todo mundo, inclusive ao agente comunitário de saúde, o dentista, é possível agir. O trabalho não é mais só do trabalhador livre. Todo mundo pode agir. Tá certo? Se a gente precisar de um apoio, uma informação, qual é o profissional formado em nível superior que tem essa... Igual a gente aprende a cuidar da boca, quem é que aprende a trabalhar essas tecnologias sociais, né? É o trabalhador social dessa história, é o assistente social. Só que o assistente social é funcionário público também. Ele é funcionário do Estado. Ele pode ser funcionário de empresa, segundo setor, mas ele é do primeiro setor igual o agente é. Tá claro? E ele faz um trabalho comunitário e ele pode estar agindo e tudo mais. Agora, pergunto. Da mesma forma que a ação não é exclusividade do político, todo mundo pode fazer política, o trabalho social não é exclusividade do assistente social. Tá certo? O assistente social estuda para isso. Tá? Ou então ele estuda para fazer ciência sobre isso. É igual o cientista político estuda para fazer ciência sobre política, mas não necessariamente ele vai ser um político. Tá bom? Então, trabalho social, né, importa refletir os propósitos fundamentais da intervenção do trabalho social, condicionado para os seguintes objetivos. Olha, quais são os objetivos do trabalho social? Facilitar a inclusão dos grupos sociais excluídos, marginalizados, vulneráveis ou em risco. Assistente social. Promover o bem e solucionar problemas, intervindo com indivíduos, famílias, grupos e comunidades. Promover o bem-estar. Desencadear dinâmicas que levem à participação das populações na defesa e dinamização de melhores condições sociais. Até agora tem alguma coisa aqui que discrepa com tudo que a gente falou de comunitarismo? Em que pese ser um profissional do primeiro setor? Certo? Vou. Trabalhar com pessoas na formulação, implementação e defesa de políticas. Trabalhar com pessoas na formulação, implementação e defesa de políticas coerentes com os princípios éticos da profissão do assistente social. Defender com e para as pessoas mudanças nos condicionalismos estruturais relacionados com a exclusão e marginalidade social. E desencadear procedimentos de proteção de pessoas que, pela sua condição ou situação de risco, não estão capazes de fazer por si próprias. Os objetivos do trabalho social pretendem induzir mudanças positivas no funcionamento psicológico e social dos indivíduos, nas suas famílias, grupos e ambientes, de forma a diminuir as vulnerabilidades existentes e providenciar oportunidades para uma existência de uma vida social mais satisfatória. Trabalho não é exclusividade do assistente social, o trabalho social, mas é o que caracteriza o assistente social. A ação não é exclusividade do político, mas é o que caracteriza o político. Tá claro? Todo mundo pode fazer política, todo mundo pode fazer trabalho social, inclusive nós, dentistas e agentes comunitários de saúde. Faz um trabalho social. Quem é o profissional que faz o profissional que pensa o trabalho social, que organiza o trabalho social, que tem a tecnologia do trabalho social, que opera essas coisas? É o assistente social. Tá claro? Se precisar de um help, um apoio profissional. Tá claro isso? Isso aqui é o Weber, tá? E aquelas condições lá são isso, aquilo, está aqui nesse arquivo, eu vou passar para vocês. O Conselho Federal de Assistentes Sociais no Brasil, eles trabalham uma definição de trabalho social aqui, que é essa aqui, ó. O trabalhador social ou o assistente social atua no esse negócio de MEC, para quem é PC há 25 anos, 30 anos não dá, né? Você já ouviu falar em BitNet, gente?
Eu fui usuário da Bitnet antes da internet. Mole? Não tinha PC, a gente usava terminal. Não consigo mexer esse trem. É, para rolar pro lado. Pra rolar pro lado? É. Ele não tá indo pro lado, ó. Mas tenta fazer assim, meu professor. Pega. Sim. Não, ele tá funcionando não. Deixa eu diminuir aqui mesmo, fica com tamanho menor. Ó, tá vendo que ele não tá centralizando? Qual? Essa coisa cinza não é uma barra de rolagem embaixo? A mãozinha não tá puxando, tá vendo? Tem alguma coisa aqui na exibição que cortou o texto. Aqui não tem barra para lá e para cá. Bom, vamos lá. Deixa do jeito que tá. Deixa eu apanhando aqui do Mac. Então vamos lá, ó. A definição de trabalhador social. Vamos lá, gente. O assistente social atua no âmbito das relações entre sujeitos sociais e entre eles o Estado. Então, o serviço social tem um pé no Estado. Existe uma ponte, que pode ser uma ponte para o bem ou para o mal. O trabalho do assistente social pode ser potencializar as demandas comunitárias no interior do Estado, ou pode ser servir de amortecedor, de pelego, e criar dificuldade para que essas coisas andem. Tá? Então, desenvolver um conjunto de ações de caráter socioeducativo que incidem na reprodução material e social da vida com indivíduos, grupos, famílias, com comunidades e movimentos sociais, numa perspectiva de transformação social. Essas ações visam fortalecer a autonomia, a participação e o exercício da cidadania. Olha que existe uma profissão associada a tudo aquilo que a gente andou dizendo até aqui agora. Tá? Capacitar, mobilizar e organizar os sujeitos individual e coletivamente, garantindo acesso a bens e serviços sociais, a defesa de direitos humanos, a salvaguarda das condições socioambientais de existência e a efetivação dos ideais de democracia e respeito à diversidade humana. Os princípios de defesa dos direitos humanos e justiça social são elementos fundamentais para o trabalho social, para que esse trabalho se realize com vista a combater a desigualdade social, as situações de violência, opressão, pobreza, fome e desemprego. Quando que num texto do Conselho Federal de Odontologia vai ter termos como esse? É bonito ver a profissão de fé de uma profissão, o credo de uma profissão. Tá certo? Isso é o Conselho Federal dos Assistentes Sociais falando para os assistentes sociais. O que é ser assistente social? A dimensão social, obviamente, está em primeiríssimo destaque. Certo? Tudo bem? Cadê o arquivo? Porque isso é a história do serviço social, né? A princípio, o Estado queria profissionais que pudessem dar conta dos problemas sociais, que inclusive dava problema para o Estado, né? Antes da década de 30, que no Brasil é na década de 30, mas antes da década de 30 a gente teve um presidente da República, Arthur Bernardes, eu não sei se já falei isso, né? Na Primeira República, o Arthur Bernardes, 1905, 1906, ele falava assim, problema social, presidente da República, hein? Problema social, imagina ele e o Lula, na mesma mesa, ambos presidentes da República. Problema social é problema de patas de cavalo, ou seja, baixar a polícia em cima. Ele não quer saber de política social. A política para problemas sociais é pôr a polícia em cima do reivindicante.
Imaginou? Então, nos anos 30, isso começa a mudar. Aí você começa a ter políticas sociais. Getúlio Vargas, lembra? As políticas sociais. Aí você tem o profissional para isso. Tudo bem? Todo assistente social, então, ele é um funcionário do Estado? Nem todo. Mas ele foi, a princípio, para isso. Nem todo. Você tem empresa que tem assistente social. Né? Tá? Você tem ONGs do terceiro setor que contrata assistente social. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Existe uma profissão identificada com essas coisas que a gente está dizendo aqui. Se você precisar de um help, o especialista é aqui, o professor Zanetti? Claro que não. O professor Zanetti só dá o beabá da coisa. O profissional disso é um assistente social muito bem formado pelo UNB, diga-se de passagem, o serviço social aqui é um curso extremamente crítico, reconhecido aí. Ok? Então nós já falamos de ação social, nós já falamos do trabalho social. Importa refletir os propósitos fundamentais da intervenção do trabalho social, condicionado pelos seguintes objetivos: facilitar a inclusão de grupos sociais incluídos, mas é a que a gente já leu naquela definição, né? A gente já leu aquela definição. Olha lá, só para lembrar o Paulo Freire que a gente viu em educação social. Qualquer que seja o momento histórico em que esteja a sociedade, seja o do viável ou do inviável histórico, o papel do trabalhador social que optou pela mudança não pode ser outro senão de atuar e refletir com os indivíduos com quem trabalha, atuar, ação e refletir. Lembra? Contemplação, né? Mas é atuar junto com os indivíduos, não é individual, não é um trabalho solitário, com os indivíduos com quem trabalha para conscientizar junto com eles das reais dificuldades da sua sociedade. Isso implica a necessidade constante do trabalhador social de ampliar seus conhecimentos e, finalmente, o ímpeto de mudar e de ser mais. Tá? Existe um outro tipo de profissional que não é muito comum no Brasil, que é o educador social. O educador social tem a ver com pedagogia social. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou falando de trabalhador social e de educador social. Então tem a pedagogia social como ciência de referência. Não é um pedagogo qualquer. Ele não está pensando só no ensino, que poderia estar numa escola particular. Se bem que o pedagogo social também podia estar na escola particular. Mas vamos lá. O pedagogo social está preocupado não com o aprendizado como fenômeno individual. Ele está preocupado com a educação como fenômeno coletivo e social. Tá? Distingue-se do trabalhador social pelo caráter da sua intervenção. O educador social atua no campo da intervenção socioeducativa, enquanto ao trabalhador social compete a assistência social, a análise sistemática da realidade, a coleta de dados e de informações que subsidiam a própria intervenção do educador social. Tudo bem? O educador social acaba tendo atividades polivalentes, por exemplo, na área da saúde, com prevenção primária e secundária. Lembra de prevenção primária, secundária, níveis de prevenção, Livre Clark? Ok? Inespecífica e específica. Recuperação de indivíduos com dificuldades, né? É o caso do cuidador, né? Atenção sociocultural. Lembra que eu falei aqui que é atenção à saúde? Do mesmo jeito que você tem um monte de coisa que caracteriza a atenção à saúde, lembra? Com níveis de atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, atenção quaternária. Da mesma forma que existe a palavra atenção à saúde, existe a atenção sociocultural. Que não é a saúde. Tá? Tudo bem? Da mesma forma que existe o SUS, existe o Sistema Único de Assistência Social. Educação. Agora, esse educador social
ele geralmente trabalha em processos de educação não formal e informal. Ou seja, não é aquela educação escolar, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não. Um agente comunitário de saúde, um dentista, deixa eu antecipar o que eu queria dizer aqui, tem um pé no trabalho social e na educação social. Certo? Porque a gente não só faz o trabalho social. A gente faz o trabalho social. De fazer visita, de prestar atenção. Mas ao mesmo tempo a gente trabalha com o quê? Com educação social. A gente quer trabalhar uma pedagogia social. A gente quer que a mudança de consciência, formação de consciência sanitária, consciência para a vida, consciência para a saúde. No nosso caso, saúde bucal. Tudo bem? Então, em que pese existir o profissional da educação, em que pese existir o profissional do serviço social, nós, quando estamos na rede, fazemos trabalho social e educação social. Tudo bem? No nosso nível. E o agente comunitário também, mais ainda. Ok? As aproximações entre educação formal, não formal, informal e educação sociocomunitária são construções que se estabelecem no processo. O mais relevante é o compromisso que se possa assumir na busca da utopia da construção de uma sociedade includente, mais humana, ética e justa política e socialmente. Não são citações minhas não, tá, gente? Só recorta e cola. Tá? A pedagogia social é aquela que acontece fora da família e fora da escola. Né? A pedagogia social é uma ciência para ação. E ela mira num conceito. Você já ouviu falar de sociedade da informação? A gente cada vez mais, tá? Elas miram no conceito de sociedade educadora. O que é uma sociedade educadora? Não é só na escola que a gente aprende, não é só na família que a gente aprende, a gente está o tempo todo aprendendo. O tempo, quando a gente está no caixa do supermercado, o comportamento social, ele é educativo ou não. Basta a gente viajar e ir para uma cultura diferente para ver o quanto que a gente aprende por estar num país diferente. Rapidinho. Opa, nunca tinha pensado nisso. Porque a sociedade ensina, para o bem ou para o mal. Tá certo? Então, o que se quer? Que esses processos informais e não formais de educação disseminados na sociedade possam formar. Ou seja, se a gente trabalha com educação para a saúde, visitando as famílias e tudo mais, daqui a pouco a própria sociedade começa a formar sem precisar só da gente. Quem vem de fora fazer uma visita, logo estranha. Ó, onde eu vim, o povo não escova o dente, não passa fio dental, coisa esquisita. Aqui, olha aí, ó, rapidinho, só de estar visitando, não precisa nem da visita do agente comunitário de saúde. Está fazendo uma visita para a comadre, passando uma semana de férias na casa da comadre, fala, olha, eu nunca pensei em fazer isso, vou fazer isso lá em casa. Tá certo? Tudo bem? Então a gente está pensando o quê? Numa sociedade educadora, quando a gente desenvolve essa sociedade. Nós estamos falando aqui de educação para a saúde bucal. Não precisa do profissional, a sociedade ganha autonomia, né? Com o empurrão da gente. Aí vem falando aí das características dessa educação na América Latina, como é que é, depois vocês dão uma lida, tá? No Brasil, a marcada ênfase assistencialista no início das intervenções, lá na década de 30, cedeu espaço na nova república, principalmente, a reivindicações, no fim da ditadura e na nova república, por delineamento de políticas sociais públicas para setores específicos. A própria sociedade civil passa a participar do debate, ainda que de maneira restrita, e assumir responsabilidades práticas. Além dos programas de educação não formal, que priorizam a atenção às classes menos favorecidas,
na questão da cidadania, na questão das carências urbanas e rurais e nas situações de vícios e dependências de droga. Inclui-se também com enfoques de pedagogia social, questões ecológicas, ambientais, de trânsito, questões culturais, desde o resgate de origens até a ampliação de horizontes, música, língua, artes, esporte, lazer, turismo, comunicação, projetos de educação de adultos, de formação continuada, de treinamento na qualificação e requalificação de seus quadros de trabalhadores, como especialmente nos vínculos de compromisso que se possa estabelecer com a comunidade em seu entorno e com a sociedade em geral. Então você entra lá no CEDEP, o que tem dentro do CEDEP? Além de ter creche, tem curso de qualificação de corte e costura, de fotografia, de designer gráfico na internet, né? Web design, e aí vai, para sites, essas coisas. Ok? Tudo bem, gente? Questão social. Gestão social é um outro conceito, né? O conjunto de processos sociais. Aqui, o profissional não é o assistente social e aqui o profissional não é o educador, é o administrador. O cara que está preocupado com a gestão dos negócios, vamos dizer assim. Tá? O conjunto de processos sociais em que a ação gerencial se desenvolve através de uma ação negociada entre seus atores, perdendo o caráter burocrático em função da relação direta entre o processo administrativo e a múltipla participação social e política. Olha como esse conceito tem tudo a ver com a nossa prática dentro do Sistema Único de Saúde. Você tem múltiplos atores, essas coisas precisam ser geridas. Não dá para a gente ser amador. Então a gente tem apoio de profissionais outros se a gente quiser amadurecer e fazer direitinho. Quando a gente quer fazer uma empresa crescer, a gente não procura economista, a gente não procura psicólogo, a gente não procura administrador. E por que essa empresa só pode ser empresa privada? E a empresa pública, no sentido... E o empreendimento público pode dispensar esses conhecimentos? Entendeu? Quem diz que a gente está dispensado na ação, no novo, de não escutar orientações e dicas sobre essas coisas? Então, se algum dia você, dentista, eventualmente for trabalhar por projeto numa ONG para captar recursos, saiba que você tem interlocutores dessa natureza. O assistente social. Não é o que o professor Zanetti falou que está valendo. Ah, já vi, bobagem. Você tem um mundo de conhecimento aí, junto com quem? Com o assistente social, junto com o administrador social, junto com o educador social. Para que o projeto de saúde bucal, promoção, prevenção, educação para a saúde, possa vir formatado da forma mais adequada. Tá claro? Existe um enorme espaço aí para se fazer coisas novas. Ok? Ok? Gente, na sequência aqui, quando a gente passa a falar do agente comunitário de saúde, deixa eu abrir para vocês aqui o material do Ministério da Saúde que eu passei para vocês, eu acho que na segunda aula ou terceira aula. Da segunda aula, Manual do Ministério da Saúde. Se a gente pegar aqui o Guia dos Agentes Comunitários, a gente vai ver Guia dos Agentes Comunitários. Isso aqui é material do próprio Ministério da Saúde. Brasília 2009. Sem querer desqualificar, gente, nada do que a gente discutiu aqui está presente nesse material. E é agente comunitário de saúde. Cadê a reflexão sobre o agente? Cadê a reflexão sobre o que é exatamente comunitário? Cadê a reflexão sobre o que é exatamente saúde? Nós fizemos essas 3 reflexões aqui. O que é agir? O que é comunidade? O que é saúde? Tá claro? Então, se você cair na rede, geralmente você vai cair na rede interlocutando com pessoas
que tem como inspiração esses manuais, que são importantes do ponto de vista prático. O que fazer no que diz respeito à saúde da criança, em termos de primeiro mês de vida, neonatal, saúde bucal, acompanhamento, crescimento, desenvolvimento, caderneta de saúde, vacina. Isso é muito prático. É um monte de receitinha de bolo. A pergunta que eu faço é, será que essas pessoas, só seguindo a receita de bolo, têm consciência de exatamente o papel que pesa sob a atividade profissional que ela está desenvolvendo? Será que ela tem dimensão desse trabalho ou é um seguidor de receitinha de bolo? Será que elas vão agir comunitariamente ou vão ser repetidores de manuaizinhos do Ministério? Não sem querer desmerecer os manuais, são muito bons. Mas a discussão principal é, esses manuais são meros instrumentos. O nosso voo não se limita a eles, usam deles, se apropriam deles, fazem uso deles. Mas o nosso voo não pode estar limitado a essa ausência de discussão, essa nulidade, esse niilismo sobre assuntos fundamentais, sobre o que é o trabalho de agente comunitário de saúde. Olha lá, a gente caracterizou aqui o que é família, a origem antiga do termo, oikos. A gente falou o que era o, né, o que caracteriza uma família do ponto de vista sociológico e tudo mais. E aqui, olha que as coisas vão entrando de uma forma muito rasa. Olha aqui o manualzinho, olha. Agente, identifique o grau de parentesco entre os membros agregados, a função de cada membro, valores, uma listinha de coisinha. Entender o que é família. Muito legal. Sou agente comunitário de saúde. Não se limite a isso. Tá certo? Ainda bem que existem esses manuais, mas eles são muito rasos. É muito pouco para o tamanho do desafio da tarefa que a gente tem. Eles não são formadores, esses manuais. Eles só informam e dão a receitinha de bolo, mas eles não formam consciência. Aqui, ó. Manual do Agente Comunitário de Saúde. Eu não sei como é que maximiza a janela aqui, tem que fazer desse jeito. Então vamos lá. De onde vem o SUS? Princípios e diretrizes do Sistema Único. O que é atenção primária? Atenção primária e saúde da família. Até aqui nós já vimos um estudo. Certo? Agente comunitário de saúde. Você é um agente de mudanças. Ok, vamos lá no 23 para ver? Agente de mudança. Vamos ler. (21, 22, vamos lá. Seu trabalho é considerado um agente de mudanças, hein? É uma extensão do serviço de saúde dentro das comunidades, já que você é um membro da comunidade e possui com ela envolvimento pessoal. Ser agente, antes de tudo, ser alguém que identifica em todos os sentidos com a própria comunidade, principalmente na cultura, linguagem e costumes. Precisa gostar do trabalho, gostar principalmente de aprender e repassar as informações, entender que ninguém nasce com o destino de morrer ainda criança. Né? Você, agente, é personagem fundamental, pois é quem está mais próximo dos problemas e tudo mais. Sua ação favorece a transformações de situações problemas. Seu trabalho tem como principal objetivo contribuir com a qualidade de vida. Olha como é que já melhorou a qualidade do discurso aqui. Tá certo? Todas as famílias do seu território devem ser acompanhadas, todas as ações estão voltadas para a qualidade de vida das famílias. E aqui, para realizar um bom trabalho, você precisa conhecer o território, conhecer não só os problemas da comunidade, mas também suas potencialidades de crescer e desenvolver socioeconomicamente, ser ativo e ter iniciativa, gostar de aprender coisas novas, observar as pessoas, as coisas ambientes e agir com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais. A questão aqui é como? Tem algumas ACS lá da 418 que estão precisando ler isso. Não é isso? Então, gente, o manual, vamos lá. Aquele primeiro é um guia prático, receita de bolo.
Esse aqui já melhorou um pouquinho mais. Tá? Mas o que é agir? O que é agir em comunidade? O que é desenvolvimento comunitário? Quais são os interlocutores? É complicado. Imagina você estar num município do Tocantins, a 400 quilômetros de Palmas, certo? Para o norte, né? E aí, hein? Você já está no Pará. Aí já está no Pará, né? Uns 200 quilômetros para o norte, né? E aí você acorda com a definição de que a partir de hoje tem saúde da família. E tem que formar gente, que não sei o quê. Quando você olha para esses manuais aqui, que é a primeira coisa que a gente faz, correr nos manuais, correr no... O que você espera? Você espera respostas, não é? A pergunta que eu faço é, esses manuais dão resposta à altura do desafio que a gente tem pela frente? Que bom que existem eles, mas eles não podem ser o limite da nossa formação. Tá certo? Eles são muito rasinhos. Ok? É só para começar mesmo, mas não dá para parar nisso não. Isso é muito pouco. Legal? E a gente, como profissional de saúde mais consciente, tá? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse guia prático, nesse manual, só para passar os olhos, inclusive, deixa eu abrir aqui de novo, né, os itens que ele trabalha. Vamos voltar aqui no índice, no sumário. Ah lá, cadastramento de família, a gente já viu fita sobre isso, mapeamento da área, a gente já viu, né? O que é a visita domiciliar, a gente pode até ler, que a gente teve aquela discussão, o que é a visita, quanto tempo e tudo, a gente pode até dar uma lida aqui. Trabalhando em educação e saúde na comunidade, nós vimos o que é educação e saúde, participação na comunidade, atuação intersetorial. Aí já vem aqui, ó, planejamento de ações, etapas, diagnóstico, plano de ação, execução e acompanhamento. Ferramentas de trabalho, as fichas. Vocês lidaram com a ficha A, não foi isso? Sim. E tem também a ficha D, eu não sei se a gente ainda não viu a ficha D. Né? Acho que não é para a nossa área, não. Tá? Acho que pega aqui pouco a ficha D, se não falha a memória. Bom, vamos ver o que eles caracterizam aqui como visita domiciliar, página 46. Página 27. 32. Eu vejo a minha filha usar esse computador, acha tão fácil. 46, né? E eu aqui apanhando. Acabou? 43, 44, 47, 46. Visita domiciliar. É a atividade mais importante do processo de trabalho do agente comunitário. A mais importante. Não é ficar no centro de saúde, não é ir na escola. Tá? Ao entrar na casa da família, você entra não somente no espaço físico, mas em tudo que esse espaço representa. Nessa casa vive uma família com seus códigos de sobrevivência, suas crenças, sua cultura e sua própria história. A sensibilidade ou capacidade de compreender o momento certo e a maneira adequada de se aproximar e estabelecer uma relação de confiança é uma das habilidades mais importantes do agente comunitário de saúde. Eu acho que vocês já devem estar experimentando isso nas visitas. Né? Não adianta você ser um excelente aluno de odontologia, não adianta você ser... Se você não é capaz e sensível para interagir ali, ó, achar o gancho certo para estabelecer uma relação de confiança, provavelmente as coisas não vão andar. Não adianta querer chegar lá igual vocês vão chegar na clínica da HUB. Chega aqui, pega aqui, faz aquilo. Não é assim. Lá é você que está indo na casa dos outros, não é o outro que está indo. Tá certo? Quando o paciente vem para o consultório, ele vem se sujeitando aos ritos da clínica. Quando a gente vai para a família, esse paciente não está se sujeitando a rito clínico. Ele não está dócil, ele não está no sentido assim, cordato de querer seguir o que você fala. É você que está no território dele, não ele que está no seu território.
É o contrário. Então você tem que ter a capacidade, né, de estabelecer uma relação de confiança fora das vantagens ou prerrogativas que o rito clínico te dá. Então, estabelecer uma relação na clínica tem um grau de dificuldade. Estabelecer uma relação no domicílio, a dificuldade é de outra natureza. Tá certo? Ah, mas eu me dou bem com o paciente na clínica. Não quer dizer que você vai se dar bem na visita domiciliar e vice-versa. Tá bom? Porque são ritos diferentes, que você tem que ter sensibilidade para estar ali. Muitas vezes o agente pode ser a melhor companhia de um idoso, de uma pessoa deprimida, certo? O agente pode orientar como trocar fralda, cada família tem uma dinâmica de vida própria. Você, na sua função de orientar, monitorar, esclarecer, ouvir, passa a exercer também um papel de educador. Assim, é fundamental que sejam compreendidas as implicações que os representa. Para ser bem feita, a visita domiciliar deve ser planejada. Ao planejar, utiliza-se melhor o tempo e respeita-se também o tempo das pessoas visitadas. Para auxiliar no dia a dia, é importante que você tenha um roteiro de visita domiciliar. A pessoa a ser visitada deve ser informada do motivo e importância da visita, chamá-la sempre pelo nome, demonstra respeito e interesse, e aí vai. Depois vocês dão uma lida aí, tá bom? Sobre essas coisas aí, que eu acho que vocês formarão agentes no que diz respeito à formação do agente para a saúde bucal. Esses são os materiais disponíveis, eu já passei para vocês, está lá na segunda aula, tá? Bom, gente, eu queria estar completando a nossa sequência aqui. Quantas horas agora? 5h50, então não dá para completar mais nada. Eu só quero então falar que no início da próxima aula, eu vou falar um pouquinho de medicina comunitária, para que a gente possa fechar essa aula aqui. Porque eu falei do agente, eu falei de todos os outros temas, menos de medicina comunitária. Né? É só para fazer um pouco de histórico, para vocês verem que também na área da saúde, antes do Sistema Único de Saúde e antes do Programa de Saúde da Família, a gente tem um histórico de práticas de desenvolvimento social, tipo terceiro setor, associado com igreja, estudo, práticas que hoje a gente é fácil identificar quando a gente fala de Médicos Sem Fronteiras, mas nós temos um legado de práticas que foram sistematizadas como medicina social, odontologia social, nutrição social, enfermagem social, tá certo? Que essas práticas, elas foram muito importantes para a formação da área da saúde coletiva e das práticas que hoje tem dentro do Sistema Único de Saúde. Como é que a área de saúde coletiva se formou, no encontro de quais áreas e qual foi a contribuição, o que é a medicina comunitária, qual a contribuição da medicina comunitária para isso, eu concluo isso no início da próxima aula, eu fico devendo. Ok? Tudo bem? Dúvida, gente? Alguma coisa a mais que eu possa